Bem, amigos, boa noite. Hoje, segunda-feira, nós estamos com um atraso de 37 minutos em relação à transmissão deste debate. A priori, o debate seria transmitido pela página da Carjopa, mas, infelizmente, para que se torne de conhecimento de todos, a página da Carjopa foi hackeada por alguém ou algum grupo. Nós ainda não sabemos, já fizemos contato, inclusive, com a Polícia Federal para que entre no circuito. E, desta forma, então, optamos por transmitir através desta página do RA Notícias, a notícia na hora, /live/. Nós já fizemos aqui o sorteio do primeiro bloco, onde os candidatos irão responder as perguntas que foram elaboradas pela diretoria da Carjopa. Posteriormente, teremos aqui, então, o segundo, terceiro e o quarto bloco. Este incidente ocorrido ocasionou com o fato de estarmos, então, atrasados, e isso provavelmente deve fazer com que o debate dure por mais um pouco e tenha seu término em um horário mais avançado. Vamos só repetir a ordem para vocês, dos candidatos que irão responder as perguntas da Carjopa. Em primeiro lugar, o sorteio foi feito com a presença de todos eles e dos seus representantes que aqui estão. Foi o Rafael Diniz, o primeiro, número 23, do Partido Cidadania. Em segundo, a professora Natália, do PSOL, 50. Em terceiro, o candidato Roberto Henriques, do PCdoB, 65. Em quarto, Leslie Beethoven, do PSDB, 45. Em quinto, Vladimir Garotinho, do PSD, 55. Em sexto, Jonathan Paz, do PMB, 35. Em sétimo, Odisseia, do PT, número 13. Em oitavo, Dr. Bruno Calil, do Solidariedade, 77. Em nono, Cláudio Rangel, do PMN, 33. Em décimo, Caio Viana, do PDT, número 12. E em 11º, o candidato Tadeu Tocontigo, do Republicanos, número 10. Nesta abertura, nós gostaríamos de convocar ao palco o presidente da Carjopa, o Expedito, para que pudesse fazer uma pequena e rápida apresentação para vocês, enquanto que se diz respeito à criação da Carjopa e o objetivo deste debate estar vindo ao ar, sendo o primeiro de presença física dos candidatos que está sendo ocorrido nesta noite de segunda-feira. Boa noite, Expedito. Boa noite, candidatos e candidatas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando, né, esse debate pelas nossas redes sociais e a vocês que estão compartilhando. A Carjopa tem um prazer em recebê-los. Primeiramente, agradecendo a Deus Pai pela oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos para a realização desse primeiro debate presencial com os candidatos a prefeito da nossa campus dos Goitacazes. A Carjopa ela foi fundada em abril de 1996, numa época em que o centro estava muito mal tratado e abandonado. Sentimos a necessidade de nos unirmos em prol de um centro melhor, de um só objetivo, ou seja, a melhoria do maior shopping a céu aberto do interior do estado do Rio de Janeiro. Determinamos o quadrilátero, onde abrangemos a maioria do comércio da área central, em busca de minimizar e ajudar ao poder público na gestão de soluções para os nossos problemas. Temos enfrentado inúmeras dificuldades que persistem durante anos e anos com total abandono. Talvez seja o pior momento desde a nossa fundação, conforme por várias oportunidades abordamos em nossas redes sociais e junto aos órgãos competentes. Esse debate, que ousadamente estamos realizando, tem por objetivo fazer com que a população conheça os candidatos e suas reais propostas, sem muitas vezes aquele verniz, né, dos assessores e dos marqueteiros. Aqui os senhores terão a oportunidade de ouvir do próprio candidato aquilo que ele quer para a nossa campus. É necessário que, nesse importante momento, o eleitor analise cada candidato e suas propostas, para que nossa campus reencontre o caminho do progresso e nosso centro volte a ter o glamour de outrora.
agradecemos aos nossos apoiadores, à diretoria, conselheiros, agradecemos aos nossos associados que não mediram esforço para a realização desse evento. Agradecemos e vamos agora ao que interessa, que é ouvir a palavra e as propostas dos nossos candidatos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Expedito, pela sua leitura da abertura desse nosso importante debate. E nós queríamos apenas dizer que a Cajopa pretende, com este evento realizado agora à noite, entre os candidatos ao cargo máximo do Executivo campista, a possibilidade de exporem os seus planos de governo e também as suas propostas quanto à difícil tarefa de se administrar a cidade, a importante cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. Eu queria chamar ao palco o candidato Rafael Diniz, para que pudéssemos dar início ao debate, onde ele agora terá 1 minuto e meio, assim como os demais candidatos também terão, para responder a pergunta. O candidato agora já se dirigiu ao púlpito, onde ele irá responder num espaço de 1 minuto e meio. Já está ligado? 1 minuto e meio, eu vou efetuar a pergunta, candidato, e o senhor, então, por gentileza. Está ligado o microfone? Pode, tá ligado, está com a luz acesa, senhor, por favor. Só um instante, por favor. É 1 minuto e meio, tá? Por favor, vai ser alterado ali no cronômetro. Senhor... Boa noite. Nos desculpe. Deixa só a produção fazer a devida alteração do tempo que o senhor, assim como os demais candidatos, terão para responder a pergunta correta. A câmera é essa aqui. Tá, o microfone está ok? Alô? Ok, sim. ok. Então vamos à primeira pergunta da noite, pergunta esta que foi elaborada pela direção da Cajopa. O transporte público tem um grave impacto direto na saúde da população, pois, ao adoecerem, as pessoas moradoras dos distritos mais distantes não conseguem chegar até ao centro da cidade, onde ficam os principais hospitais e as bases que atendem à saúde do município. Como o senhor, caso reeleito seja, pretende solucionar de uma forma clara e definitiva essa questão do problema? Primeiro, parabenizar a Cajopa pela realização do debate, lamentar profundamente a ausência de alguns candidatos, especialmente do candidato Vladimir Garotinho e do candidato Caio Viana, que desrespeitam a Cajopa, as instituições, e desrespeitam a população, fugindo do debate. Transporte é um problema grave na nossa cidade há muito tempo. A gente precisa lembrar como é que sempre funcionou em Campos, greve atrás de greve do setor rodoviário, mais que isso, frotas destruídas, o setor rodoviário desempregando, salários atrasados, sem falar naquela briga insana entre van e ônibus. E uma medida dura precisava ser tomada, nós tomamos essa medida implementando o novo sistema. A gente sabe que a gente precisa melhorar e vamos melhorar com esse novo sistema, por exemplo, implementando de uma vez por todas os terminais definitivos, transformando os terminais provisórios em definitivos. Hoje nós dobramos o número de ônibus na nossa cidade, de 120, nós já temos 260, só não ampliamos mais por causa da pandemia. Hoje nós já temos um aplicativo que é o Mob Campus, quando de casa dá para você saber onde é que está o seu ônibus, onde é que está a sua van, e de uma vez por todas a gente acabou com a briga entre van e ônibus na nossa cidade. Basta você lembrar como é que era 28 de março, a Beira Valão, como é que eram as principais avenidas naquela disputa entre van e ônibus, e mesmo sofrendo ameaça de morte, nós fomos capazes de promover a transformação pelo bem da nossa cidade. Ok, então, candidato, seu tempo terminou. Muito obrigado pela resposta. Nós queríamos aproveitar a oportunidade
para agradecermos a presença de todos que aqui se encontram e pedirmos mais uma vez desculpa pelo incidente ocorrido, onde a página do Facebook da Carjopa foi invadida por hackers e derrubada, retirada do ar. Agradecer a todos vocês que estão seguindo o novo endereço, o novo link que foi distribuído, que é o link do RA Notícias, a notícia na hora, /live/. Agradecer a todos vocês. Eu queria a informação daqui a pouco da produção de quantas pessoas já se encontram aí acompanhando. Quase estamos dirigindo para 4.000 pessoas que estão assistindo neste momento a nossa transmissão e, consequentemente, assistindo a este importantíssimo debate, onde todos poderão saber das verdadeiras intenções dos candidatos que pleiteiam estarem à frente do Executivo a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021. Nós gostaríamos de chamar, neste momento, a segunda candidata, a candidata professora Natália, do PSOL, número 50, para que possa, então, responder a uma pergunta que ela mesma terá a oportunidade de, eu peço que a câmera acompanhe, retirar, sortear aqui da... Boa noite, candidata, mais uma vez. Obrigado por sua presença. A candidata Natália, do PSOL, será a segunda a responder a pergunta que foi elaborada pela diretoria da Carjopa. Candidata, qual seria a sua proposta para aumentar a arrecadação própria do município quanto ao orçamento anual, sem promover... Isso é muito importante. Sem que seja promovido nenhum tipo de aumento em relação ao IPTU, por exemplo, a taxa de lixo, iluminação pública, entre outros impostos. Muito obrigada. Agradecer a Carjopa pela iniciativa do debate. A gente acredita que quando tem um debate, a democracia é que permanece viva. Lamento profundamente que a televisão não pautou isso para este ano e estamos nessa situação hoje, né? Respondendo a sua pergunta, é possível que a gente pleiteie outras verbas e recursos estaduais, recursos federais, elaborando projetos tecnicamente. Isso já faria aumentar a arrecadação do município. Mas, para além disso, é muito possível, e é o que nós vamos fazer, valorizar o potencial do próprio município com a agricultura familiar, a pequena agricultura, os quilombolas, os assentados, os produtores rurais que já produzem e sabem produzir e que sempre foram negligenciados no orçamento e que sempre foram negligenciados pelo nosso município. Além disso, também cobrar e ter a coragem para cobrar quem está na dívida ativa do município. São diversas pessoas com imóveis que não pagam o IPTU e que estão devendo ao município e ninguém tem coragem de cobrar. Então, com certeza, nós cobraremos, nós aumentaremos a arrecadação pleiteando projetos e valorizando o nosso potencial. É possível valorizar a economia, ter uma outra diretriz que não o mote capitalista da competição exagerada, do individualismo e das empresas altamente capitalistas. Mas valorizar a economia solidária é um ponto central, espinha dorsal do nosso programa. Obrigada. Ok, candidata. Obrigado por sua resposta à indagação feita através das perguntas que foram elaboradas pela diretoria da Carjopa. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela audiência através das redes sociais. Nós vamos agora para a terceira pergunta elaborada pela direção da Carjopa e o candidato que irá se fazer presente no palco agora para a resposta será o candidato do PCdoB, número 65, Roberto Henriques. Por favor, candidato, pode escolher um envelope que estará contendo a importante pergunta feita pela direção da Carjopa ao senhor. Depois, não. Está ligado. Está ligado, só pelo senhor depois que... Certo, está ligado.
A luz está acesa? Está ligado. Quando a luz estiver acesa, está ligado. Bom, a pergunta, candidato Roberto Henriques, também vem de direção à questão do transporte. O transporte público é dever do gestor exclusivamente, que pode fazer funcionar diretamente na exploração dos serviços ou terceirizar por concessões públicas licitadas. Nos últimos 30 anos, Campos perdeu a sua capacidade de atender aos seus munícipes em franco prejuízo para todos e para as atividades econômicas geral. Com uma frota sucateada ou renovada apenas parcialmente, avanço dos transportes regulares ou mesmo regularizados das vans e o avanço também do controle, até, infelizmente, de milícias que já foi detectado em alguns segmentos. Diante desse caos e das diversas tentativas frustradas das gestões passadas, qual é a proposta real de intervenção neste setor que será implementada pelo candidato se vier a se eleger nas eleições do próximo mês? Boa noite a todos, saudando aqui o expedito, eu estou saudando a todos os diretores da Carjopa. É nessa ou nessa? É aqui? Ah lá. Quero cumprimentar a todos os presentes, os meus concorrentes, candidatos a prefeito e candidatas. Quero lamentar aqui a ausência dos 3 candidatos. Eles devem estar espalhando o Covid aí pela cidade. Eu acredito que é o que eles têm feito nas suas carreatas e aglomerações. E até eu queria perguntar aqui se tem algum preposto do Caio Viana, preposto do Vladimir e do Dr. Bruno Calil. Por quê? Porque esse é o sistema dessas 3 candidaturas. O Calil é preposto do Marcos Bacelar. Ele só é candidato porque o Marcos Bacelar não pode ser candidato. O Vladimir é preposto do garotinho e da sua esposa. Por favor, deputado, o seu tempo está ele não pode ser candidato. Sobre a pergunta e assim também o Caio é preposto do Arnaldo Viana, que não pode ser candidato. Quero fazer esse registro. Lamentamos as suas ausências. O transporte em Campos, que está aí, ele é resultado de improvisos. O seu tempo acaba de terminar. Peço que... Não, senhor, por favor. Não, o tema, o senhor, infelizmente, não respondeu quanto a ele. Não é? O senhor teve 1 minuto e meio, um minuto e meio de tempo suficiente, né, para efetuar a resposta. Tá? E da próxima vez seja respeitado na íntegra, por favor. Bem, nós agora, após a passagem por aqui do candidato a prefeito Roberto Henriques, nós vamos chamar o 4º candidato, que creio não estar presente, que é o candidato do PSDB, número 45, Leslie Beethoven, que teve a sua candidatura... que teve a sua candidatura impugnada, já protocolou um recurso que foi indeferido pela Justiça e até o momento da abertura deste debate ele não se fez presente nem apresentou nenhum outro recurso, nenhum outro número de protocolo de que tenha dado entrada solicitando o recurso, portanto ele não está presente e desta forma, daqui a pouco, a cadeira do deputado vai ficar vazia aqui no nosso palco e vocês terão a oportunidade de ver. O 5º candidato a responder a pergunta seria também o candidato que também não está presente no momento, do PSD, do número 55, que é o Vladimir Garotinho. Vladimir Garotinho teve suas alegações, a imprensa já foi toda ela comunicada naquele momento, no final de semana, e justificou a sua ausência, como a Carjopa também fez postagem em todas as redes sociais, através de uma nota oficial, esclarecendo o que realmente, de fato, havia
ocorrido e o motivo pelo qual o candidato estaria alegando que não poderia estar presente. Eu queria só fazer uma ressalva que, em relação aos motivos por ele alegado, que a argumentação que foi usada de que teria uma reunião amanhã, terça-feira, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, essa reunião foi cancelada na própria quinta-feira, um dia antes do deputado se manifestar. Portanto, em rede nacional, foi divulgado o cancelamento desta reunião, que se daria amanhã no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal informou também que não existe nenhuma outra data previamente marcada, pois a agenda não estaria aberta para que a mesma reunião fosse remarcada. E está mantido uma notícia para os nossos candidatos aqui presentes, que está mantido para o próximo mês de novembro, não é? A questão da reunião, da possível redistribuição dos royalties, algo que é extremamente preocupante para toda a nossa região e, neste caso, para os candidatos que aqui estão, que possivelmente possam vir a vencer o pleito eleitoral e terão este pepino, desculpe a expressão, para descascar no próximo ano. Vamos então agora à convocação do sexto candidato, o Jonathan Paz, do PMB, número 77, que estará conosco aqui no palco e irá sortear um envelope contendo a pergunta feita pela diretoria da Carjopa, e assim como os demais candidatos que já passaram por aqui, terá também, candidato, o mesmo tempo de 1 minuto e meio para responder a pergunta que vai estar dentro do envelope, que o senhor pode retirar. Boa noite. Muito obrigado. A pergunta é: o que o candidato pretende fazer para incentivar o desenvolvimento de Campos sem esperar por nenhum tipo de milagre vindo de fora de Brasília, como emendas parlamentares, por exemplo? O candidato tem algo pensado para facilitar a vida do gerador de emprego, por exemplo, fazendo assim aumentar as vagas de trabalho na iniciativa privada? Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria só dizer aos senhores que cidadãos como eu, que sofrem das mazelas administrativas, dos maus governantes, muitas das vezes não têm chance na política. E agora Campos tem um candidato do povo, um cidadão que já não aceita mais as mazelas da velha política em nossa cidade. Nós temos sim grandes projetos para instituir no nosso município. Eu defendo a bandeira do agronegócio, eu defendo a bandeira de restaurar a economia de uma cidade que já foi uma das maiores potências desse país. Eu restauro a bandeira da agricultura aqui no nosso município, da pecuária e também do extrativismo mineral, porque nós já produzimos 85% de todo o petróleo nacional. E está aí o grande problema: mal utilizaram os 25 bilhões de reais destinados, que deveriam ter sido investido em desenvolvimento, em tecnologia e sustentabilidade. Mas agora vai ser diferente. Tem um candidato honesto, íntegro, disposto a lutar para reerguer esse município. Precisamos fazer com que essa cidade volte a ser uma potência, fazer com que essa cidade volte a produzir. E nós temos um projeto magnânimo para trazer uma usina de bioetanol para essa cidade. Através da iniciativa privada de capital estrangeiro, iremos triplicar a agricultura no máximo em 1 ano nessa cidade. Iremos fazer o que nunca foi feito nessa cidade nos últimos 20 anos. Eu estou aqui para isso, para fazer diferente, para mudar a história de Campos dos Goytacazes. Ok, candidato, muito obrigado. Deixa aqui ou... Pode colocar, por favor, por gentileza. Muito obrigado. Eu peço que uma das nossas assistentes de palco traga 2 novos microfones, enquanto os que foram utilizados sejam higienizados para receber agora, por exemplo,
a 7ª candidata a prefeito, por favor, candidata. A 7ª candidata que irá responder uma pergunta da direção da Carjopa é a candidata do número 13, PT, Partido dos Trabalhadores, Odisseia Carvalho. Por favor, candidata, retire o envelope. Dentro dele, assim como os demais, a sua assessoria, né, já acompanhou o sorteio que foi feito. A senhora, assim como os demais, terá 1 minuto e meio para efetuar a resposta. Correto? Candidata. Ainda não chegou, está chegando aqui. Nosso presidente da Carjopa, elegantemente, veio trazer o microfone para que a candidata possa, então, dar o seu boa noite e efetuar a resposta. Candidato, o que a levou a aceitar o desafio de concorrer ao cargo de prefeito de uma cidade com os seus recursos financeiros comprovadamente todos eles comprometidos? Até porque, como já anunciado, deverá ter para gastar entre 1 bilhão e 600 a 2 bilhões de reais no ano que vem. Porém, o prefeito vai iniciar o seu mandato tendo uma dívida, ou seja, um débito de mais de 200 milhões de reais no seu orçamento para o ano que vem. Primeiro, boa noite a todos e todas, todos que estão nos ouvindo, agradecer esse debate da Carjopa e principalmente lamentar a ausência dos demais candidatos aqui presentes, porque este é um espaço de democracia. O orçamento do município de Campos dos Goytacazes, em torno de 1 bilhão e 500 milhões, ainda é um orçamento alto comparado com cidades do país e chega a ser o terceiro comparado ao número da população. O que nós temos que fazer é enxugar a máquina pública. E quando eu falo em enxugar a máquina pública, eu não estou falando em demissão de servidores. Eu estou falando em diminuição de secretarias, passar um verdadeiro pente fino, principalmente na questão da rever a questão dos RPAs no município, a questão dos cargos de confiança e a valorização dos nossos servidores e servidoras. Nós precisamos dialogar com os sindicatos, que é o Simprozep e o CEP, que faz a representação desses servidores, cobrarmos a dívida ativa, estarmos estabelecendo também economias no nosso município, principalmente no que se refere à questão do lixo, que é gasto cerca de 70 milhões só na Vital. Nós precisamos pegar as nossas cooperativas e investirmos 50 mil reais em cada uma delas e fazer uma economia, principalmente utilizando a mão de obra das nossas catadoras e catadoras de resíduos sólidos. Já? Terminou? Terminou, candidato. Terminou. O tempo, ele é... O tempo é muito o tempo é muito dinâmico. Ele é um carrasco implacável na vida de todos. Não, aqui mesmo, por favor, pode colocar. Pode deixar aqui no púlpito, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade. E professor também. Olha, mais uma vez nós queríamos pedir desculpa pelo atraso que tivemos aqui nessa noite, devido ao fato de que iríamos estar transmitindo através da página da Carjopa esse debate, o primeiro debate presencial para os candidatos que almejam chegar à Prefeitura de Campos nas próximas eleições do mês que vem, mas infelizmente, através de uma atitude covarde e maldosa de hackers comandados por uma outra pessoa, um outro grupo ainda mais maldoso, acabou nos agredindo e hackeando, tirando a nossa página do ar. Automaticamente, a REC Brasil, responsável pela transmissão neste debate, providenciou a página RA Notícias, a notícia na hora, /live, para que pudesse, então, estar transmitindo. O Luciano, por favor, quantas pessoas nesse momento?
Nós temos 4.200 pessoas nesse momento acompanhando ao vivo esta transmissão. Outras pessoas estão na lista de espera, esperando que alguma pessoa saia para que elas possam entrar, porque a internet, de repente, não tem tanta capacidade para simultaneamente estar fazendo este número de transmissão para as pessoas. Nós vamos agora convidar o 8º candidato para que possa estar aqui presente, efetuando também uma pergunta da Carjopa. Esse candidato, infelizmente, não está entre nós também nesta noite, assim como o candidato Vladimir Garotinho, o candidato Caio Viana, que até agora não chegou, havia assinado o compromisso de estar aqui entre nós, o candidato Bruno Rangel e o candidato Leslie Beethoven. No caso, agora, o candidato Bruno Rangel, que é o 8º no nosso sorteio do Partido Solidariedade, número 77, o Bruno Calil, número 8, ele não está presente, enviou um e-mail direcionado a Carjopa, pedindo desculpas por não poder estar presente nessa noite, de forma muito educada, alegando que ele estaria com o tempo limitado e o tempo que ele possuía estaria efetuando visitas ao seu eleitorado. Portanto, ele não está aqui, não terá oportunidade de ir até o seu eleitorado através das redes sociais. Nós vamos então para o 9º candidato da noite, que irá estar respondendo a pergunta elaborada pela direção da Carjopa, é o candidato do PMN número 33, o candidato Cláudio Rangel. Nós queremos, enquanto o candidato se dirige ao palco, nós queríamos mais uma vez esclarecer e deixar bem claro para todos que o tempo de resposta para as perguntas que estão sendo elaboradas neste primeiro tempo, que estão sendo feitas neste primeiro bloco, neste momento, o tempo é para todos os candidatos, é um tempo igual. Ele é um tempo de 1 minuto e meio para que cada candidato possa responder as perguntas elaboradas pela Carjopa. Obrigado, boa noite, candidato. Boa noite. Obrigado. O senhor pode se dirigir ao púlpito, por favor? Nós vamos falar, candidato, também sobre transporte. O senhor sorteou, assim como os demais, não é? O senhor pegou ali na nossa urna, a pergunta, e ela mais uma vez é a respeito da questão do transporte. O modelo do sistema de transporte utilizado atualmente, ele parece, na sua teoria, até muito bom. Porém, quando se colocado em prática, a sua aplicação na cidade de Campos não vem dando muito certo. Não é? Ela mostrou, não é, de uma certa forma, a sua ineficiência, pois apenas afastou as pessoas dos serviços públicos de que elas precisam e dificultou o acesso a serviços como comércio, por exemplo, para os comerciantes do centro da cidade, o que afeta diretamente esses comerciantes da Carjopa, por exemplo. O que pretende o senhor fazer quanto ao sistema de transporte e que modelo o senhor pretende implantar, se seria um modelo diferente ou alguma correção no modelo já existente? Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a vocês todos aí. Boa noite aos prefeitáveis. Parabéns aí a todos, né? A Carjopa também de oferecer. Lembrar que o nosso serviço de transporte não está muito bem, né? É preciso mudar sistemas, alguns critérios que venham modificar. O atual governo fez um trabalho, né? Porém, acredito que não foi muito feliz na atitude promovida, porque afetou os usuários, diretamente aos comércios, né, prejudicou partes. Né, então é preciso que o novo gestor venha a colocar ônibus na rua. O lugar de ônibus é na rua. As vans, transporte, o usuário precisa, né,
buscar ele lá do Farol e trazer até o centro da cidade, Morro do Coco, Travessão, Insetos, né? O nosso usuário não é um produto qualquer, que pega aqui e deixa no meio do caminho. Ele precisa ser, né, completar o trânsito dele. Candidato, como falamos agora há pouco, o tempo é um carrasco implacável, né? Eu agradeço. O senhor pode deixar o púlpito, por favor? Obrigado pela sua participação. Nós queríamos informar, agora já vamos inclusive chamar aqui o 10º candidato, ele é o candidato do PDT, número 12, Caio Viana, o que até o momento eu acredito que não se fez presente, nem enviou nenhum assessor, nem informou o motivo pelo qual ele não está presente. Ele assinou, sim, não é um termo de compromisso, onde dizia que estaria aqui na noite de hoje, mas até o momento ele não enviou representante nem deu nenhuma satisfação, para, não só para a direção da Carjopa, mas também para a população. O 11º candidato, nós já estamos chamando, ele já está se dirigindo ao palco, é o republicano de número 10, o candidato Tadeu Tocontigo. Tadeu, por favor, retire um envelope contendo uma pergunta que nós lhe faremos. Boa noite. Por favor, pode se dirigir ao púlpito. E queremos lembrar também... Oi. Ok? Nós queremos lembrar também que haverão blocos em que os candidatos efetuarão perguntas um para o outro. Daqui a pouco nós teremos essa oportunidade onde todos vão poder perguntar aos seus concorrentes as suas intenções em relação a estarem à frente do Executivo no próximo ano. O projeto de revitalização da área central foi feito, inclusive causando certo transtorno naquela ocasião para os comerciantes ali do centro, mas ele não chegou a ser concluído. E veio uma outra gestão que também não concluiu aquela obra, que ficou entregue de forma inacabada. Como o senhor pretende, se eleito for, solucionar aquele problema? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos prefeitáveis. Parabéns à Carjopa por essa iniciativa democrática. Boa noite a você que nos acompanha em casa. E essa noite poderia ser muito melhor se nós tivéssemos aqui todos os candidatos a prefeito por Campos. Seria bem melhor se 3 dos prefeitáveis não se acovardassem e fugissem do debate aqui. Para você que está em casa, está perdendo a oportunidade de ouvir todos e saber quem é que está por trás de cada candidato. Respondendo a sua pergunta, pois não. Inicialmente nós temos que fazer a manutenção do centro. Está completamente deteriorado. Calçadas com buracos, iluminação precária. Nós temos que revitalizar o centro. Não podemos pensar em dar continuidade ao plano de revitalização sem a gente antes não consertar o que foi feito. Para isso, abrirei amplo diálogo com a categoria, com os empresários da região, para que nós possamos juntos resolvermos essa questão. É poder público junto com o empresariado para que nós possamos resolver essa questão. Esse negócio de poder público tomar decisões e os empresários acatarem, no meu governo não vai ter. É alinhamento. Ok, candidato, muito obrigado. Seu tempo se esgotou. Bem, nós acabamos de receber aqui um comunicado, um posicionamento diante da decisão de manter a presença de debatedores que tiveram hoje suas candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral. Entendemos que a isonomia do debate
fica comprometida. Nós vamos pedir um intervalo aqui agora, a nossa produção, e voltamos em seguida com uma outra informação.